Seu inútil, você babou no meu tapete persa. O grito estridente de Vilma cortou o ar gelado do quarto antes mesmo que a mão dela descesse. O som do tapa foi seco, estalado, ecoando pelas paredes frias da mansão como um tiro. A mão pesada da madrasta, carregada de anéis de ouro maciço, acertou em cheio, amassando o rosto imóvel de Marcelo. A cabeça dele virou levemente para o lado com a violência do impacto, inerte como um boneco de pano. Ele não tinha força para trazê-la de volta. Ele não podia fazer nada. Marcelo sentiu a pele arder como se tivesse sido queimada por ferro em brasa. Sentiu o gosto metálico de sangue na boca, onde o dente cortou a parte interna do lábio. Mas a dor física, por mais aguda que fosse, não era nada comparada à humilhação que calcificava sua alma. Dentro daquela carcaça paralisada, a mente de Marcelo urrava. Ele berrava de ódio, de impotência, de vergonha. Não me bata! Eu sou um homem! Eu sou o dono dessa casa! Tira a mão de mim! Ele gritava em sua mente, com uma voz potente que ninguém ouvia. No mundo real, o único som que saiu de sua garganta foi um gorgolejo patético, um gemido baixo e úmido, engasgado na própria saliva, que soava como um animal sendo sacrificado. Vilma olhou para ele com um nojo indisfarçável. O lábio superior dela tremia de desprezo. Ela não via o enteado, que um dia foi um empresário brilhante, que corria maratonas e estampava capas de revistas. Ela via apenas um pedaço de carne estragada que a impedia de gastar a herança como bem entendesse. "Olha o que você fez!" Ela sibilou, caminhando até um balde sujo no canto do quarto. Ela pescou um pano de chão encardido de dentro da água cinzenta. Sem torcer direito, ela voltou para a cama. Com uma brutalidade desnecessária, ela esfregou o pano áspero e fedido na boca de Marcelo. O cheiro de água sanitária velha e mofo invadiu o nariz dele, fazendo seu estômago revirar. O reflexo de vômito veio, mas ele não conseguia vomitar. Se vomitasse, engasgaria e morreria ali mesmo, asfixiado no próprio suco gástrico. Talvez fosse um alívio. Ela esfregava com força, arranhando a pele sensível do queixo dele, misturando a baba com a sujeira do chão. "Você me dá nojo, Marcelo." "Nojo!" Ela cuspiu as palavras, respingando saliva no rosto dele. 2 anos nessa cama, 2 anos atrapalhando minha vida e a do meu filho. Por que você não morre de uma vez? Seria tão mais fácil, tão mais limpo. Marcelo fixou os olhos em um ponto de mofo no teto. Era seu único refúgio. Tentar sair do corpo, fingir que não estava ali, mas era impossível. A prisão era perfeita. Ele sentia tudo. Sentia a fralda úmida e fria que ninguém trocava desde a noite anterior. Sentia a cãibra terrível na panturrilha direita, um nó muscular que parecia uma faca girando lentamente. E ele não podia simplesmente esticar a perna para aliviar. Vilma terminou de limpar e jogou o pano molhado em cima do peito dele, encharcando a camiseta velha. "Tá calor aqui, né?" ela disse com um sorriso cruel, passando a mão na testa seca. "Mas eu estou suando, vou refrescar um pouco." Ela pegou o controle do ar-condicionado. Marcelo viu o visor digital mudar. 22 graus, 20 graus. 18 graus, 16 graus. O modo turbo foi ativado. O jato de ar gelado bateu direto nele. Então, num movimento rápido, Vilma agarrou a ponta do lençol fino que cobria as pernas de Marcelo e o arrancou com violência. Ele ficou ali, exposto, vestindo apenas a camiseta molhada pelo pano sujo e a fralda geriátrica volumosa. O frio bateu nele como uma chicotada física. Os pelos dos braços atrofiados se arrepiaram imediatamente. O corpo começou a tremer, espasmos involuntários que sacudiam a cama levemente. O frio doía nos ossos, nas juntas rígidas. Era uma tortura lenta, invisível, que não deixava marcas para a perícia. "Assim você conserva melhor." Ela riu, uma risada seca, sem alegria. Antes de sair, ela pegou o controle da televisão.
Aumentou o volume quase no máximo, mas não colocou em um noticiário ou filme. Deixou num canal fora do ar. SS. O chiado branco preencheu o quarto, abafando qualquer som, qualquer pensamento. Era uma serra elétrica para o cérebro. Falta pouco, querido, ela disse, parando na porta e olhando para o relógio de pulso. O advogado disse que essa semana resolvemos tudo. Logo, logo você vai parar de dar despesa. Ela apagou a luz, saiu e bateu a porta. Marcelo ficou sozinho, no escuro, tremendo de frio a ponto dos dentes baterem, com dor, e com aquele barulho infernal impedindo-o até mesmo de rezar em paz. Uma lágrima quente escorreu pelo canto do olho, contrastando com o ar gélido. Deus, se o Senhor existe, por favor, faz meu coração parar agora. Eu não aguento mais nenhum segundo. 3 andares abaixo daquele quarto de horrores, o portão de serviço se abriu com um rangido metálico. Clara ajeitou a bolsa surrada no ombro e limpou o suor da testa. O sol da tarde estava forte lá fora, mas a sombra daquela mansão parecia fria. Ela estava nervosa. Suas mãos, calejadas de tanto trabalhar com produtos químicos desde os 15 anos, tremiam levemente. Ela precisava daquele emprego. Precisava como quem precisa de ar. A avó, Dona Jandira, estava com a receita dos remédios de pressão vencida em cima da mesa de fórmica e a geladeira em casa só tinha uma garrafa de água e meio repolho. O gerente da casa, Senhor Cardoso, um homem baixo com cara de doninha, a olhou de cima a baixo com um desprezo profissional. Ele torceu o nariz para o tênis dela, limpo, mas com a sola gasta e descolando na lateral. Você é a tal da Clara que a agência mandou? Ele perguntou sem nem olhar nos olhos dela, conferindo uma prancheta. Sim, senhor. Clara Mendes. As regras aqui são simples, garota. Ele começou a andar rápido e ela teve que apressar o passo para acompanhar. Boca fechada, cabeça baixa. O que você vê aqui, morre aqui. Se roubar um grampo de cabelo, a gente chama a polícia e você sai daqui algemada direto pro chilindró. Entendeu? Sim, senhor. Eu sou honesta. Só quero trabalhar. Eles passaram pela cozinha industrial, imensa e brilhante, onde uma cozinheira picava legumes sem olhar para eles. Cardoso a guiou até a escada de serviço, estreita e sem janelas. O seu setor é o 3º andar. O quarto do problema. Problema? Ela ousou perguntar, a voz falhando um pouco. O enteado da dona Vilma. O vegetal. Cardoso falou com naturalidade, como se falasse de um móvel quebrado e empoeirado. Ninguém gosta de ir lá. As enfermeiras contratadas fazem o básico, trocam a fralda correndo e somem. Sua função é manter o chão limpo e tirar o pó. O cheiro lá é forte. Subiram os degraus. A cada andar, o ar parecia ficar mais pesado, mais opressivo. Quando chegaram ao corredor do 3º andar, Clara ouviu o chiado alto, insuportável, vindo de uma porta no final. Cardoso abriu a porta. O golpe de ar gelado bateu no rosto de Clara, como se ela tivesse entrado num frigorífico. Imediatamente depois, veio o cheiro. Acre, urina velha, remédio, mofo, tristeza concentrada. Tá aí o serviço. Cardoso apontou, empurrando um carrinho de limpeza para dentro. Limpa tudo, tira o pó, passa pano com desinfetante forte para matar esse cheiro de morte. E um aviso, garota. Não olha pro olho dele, me dá aflição. É olho de peixe morto. Faz teu serviço e sai. Eu vou estar cronometrando. O gerente deu as costas e saiu, deixando a porta entreaberta. Clara ficou parada no meio do quarto, abraçando os próprios braços por causa do frio repentino. O barulho da TV a incomodava profundamente, entrava nos dentes. A primeira coisa que ela fez, antes mesmo de pegar a vassoura, foi pegar o controle remoto na mesa de cabeceira e desligar aquele chiado maldito. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase sólido.
Clara se virou para a cama, e o que ela viu fez seu coração apertar. Havia um homem ali, jovem ainda, talvez 30 e poucos anos, mas estava roxo, roxo de frio. O corpo dele tremia inteirinho em cima do colchão plástico, sem nenhuma coberta. A camiseta estava molhada no peito. Ele estava sujo. Havia uma marca vermelha, nítida, de 5 dedos no rosto pálido. O lábio estava inchado e com sangue seco. Clara esqueceu o medo do gerente. Esqueceu as ordens de não olhar. Naquele momento, a humanidade dela falou mais alto que a necessidade do salário. Meu Deus do céu! Ela sussurrou, levando a mão à boca. Ela viu os olhos dele. Não eram olhos de peixe morto. Eram olhos castanhos, arregalados, fixos no teto, mas que pareciam gritar em pânico. Eles estavam úmidos, transbordando uma dor que não cabia naquele quarto. Estão tentando te congelar, moço. Ela falou baixinho, olhando para a porta para garantir que Cardoso não voltava. Clara correu até a janela e abriu as cortinas pesadas de veludo. A luz do sol da tarde entrou, revelando a poeira que dançava no ar. O quarto ganhou cor. Depois, ela procurou o controle do ar-condicionado e o desligou. Mas ele ainda tremia. Os dentes batiam um no outro. Clac, clac, clac. Clara olhou em volta desesperada. Não havia cobertor. As gavetas do armário estavam abertas e vazias. Tinham levado tudo. Que tipo de gente faz isso com um ser humano? Ela murmurou, sentindo uma raiva quente subir pelo pescoço. Sem pensar 2 vezes, ela tirou o próprio cardigã de lã cinza que usava por cima do uniforme. Era uma peça velha, comprada em brechó, com bolinhas no tecido, mas era quente e cheirava ao sabão de coco que ela usava em casa. Ela se aproximou da cama com cautela. Com licença, viu? Ela disse com a voz doce. Eu não sou enfermeira, sou a Clara, a faxineira nova. Mas eu não vou deixar o senhor bater o queixo desse jeito. Com uma delicadeza extrema, ela cobriu o peito e os braços dele com o casaco dela. As mangas ficaram curtas para os braços longos dele, mas cobriram o essencial. Depois, ela encontrou o lençol jogado num canto do chão, sacudiu para tirar a poeira e cobriu as pernas dele. Ela ajeitou o tecido em volta dos ombros dele, prendendo as pontas embaixo do corpo para fazer um casulo. Pronto, vai passar. O frio vai passar. Pela primeira vez em meses, Marcelo sentiu algo que não era dor ou desprezo. Ele sentiu o peso da lã sobre o peito. Não cheirava ao hospital, cheirava a vida, cheirava a alguém que se importa. O tremor do corpo dele começou a diminuir, não porque ele estivesse aquecido fisicamente ainda, mas porque o pânico estava cedendo. Alguém tinha pedido licença, alguém tinha falado com ele e não sobre ele. Marcelo parou de rezar para morrer. Por um segundo, ele só queria continuar ouvindo aquela voz. Clara pegou o pano de pó e começou a limpar freneticamente, com medo de que Cardoso entrasse e a visse parada. Mas seus olhos voltavam para a cama a cada 10 segundos. A marca no rosto dele estava ficando roxa. O sangue no lábio o incomodava. Ela percebia pela forma como a respiração dele alterava. Eu não posso deixar isso assim, ela sussurrou. Ela arrastou o carrinho de limpeza para a frente da porta, deixando-a apenas encostada. Se alguém empurrasse, o carrinho faria barulho e daria tempo dela disfarçar. Ela encheu uma bacia pequena com água morna da torneira do banheiro anexo. Pegou uma toalha de rosto limpa do próprio carrinho. O senhor está machucado, ela disse, se aproximando novamente, o coração batendo rápido pelo medo de ser pega. Eu vou limpar rapidinho, tá bom? Se doer, o senhor me desculpa. Clara molhou a toalha e passou no canto da boca dele. O toque dela era leve, hesitante. Vilma, quando o tocava, era agressiva. As enfermeiras eram mecânicas, mas Clara tinha cuidado. Ela limpou o sangue seco com paciência. Passou a toalha morna na testa dele, tirando o suor frio e oleoso.
Ajeitou o cabelo dele, que estava grudado na testa, penteando os fios escuros para trás com os dedos. Marcelo sentiu um nó na garganta. Ele queria chorar, mas chorar exigia um esforço respiratório que ele mal tinha. Ele focou o olhar nela. Ele queria gravar o rosto desse anjo no cérebro. Ela era uma moça simples, morena, com cachos rebeldes escapando do coque. Não tinha a beleza artificial das mulheres que ele costumava namorar. Ela tinha uma beleza cansada, real. Eu sei que você está ouvindo, Clara sussurrou, olhando bem no fundo dos olhos dele enquanto secava o rosto dele. Ninguém tem esse olhar assim, profundo, se não tiver gritando por dentro. Eu sinto muito, viu? Eu sinto muito que te tratem assim. Nesse exato momento, a porta do quarto foi empurrada com força. O carrinho de limpeza bateu na parede com um estrondo. Clara deu um pulo para trás, escondendo a toalha nas costas e pegando o espanador de pó num movimento reflexo, fingindo limpar a cabeceira da cama. Era Regis, o filho de Vilma. Ele entrou cambaleando levemente, segurando um copo baixo com líquido âmbar numa mão e um cigarro aceso na outra. Eram 2 da tarde, mas ele já cheirava a destilaria. Vestia uma camisa de linho aberta até o meio do peito, suando. Que barulheira é essa? Ele resmungou a voz pastosa. Ah, temos visita no mausoléu. Ele entrou no quarto, ignorando a proibição de fumar. As cinzas do cigarro caíam no tapete felpudo que Clara ainda não tinha aspirado. Você é a nova escrava? Ele perguntou, os olhos vermelhos percorrendo o corpo de Clara com uma malícia nojenta. Sou a faxineira, senhor. Clara. Ela respondeu de cabeça baixa, apertando o cabo do espanador. Clara. Ele repetiu, dando um gole no uísque. Depois olhou para a cama e riu. E aí, maninho, tá confortável? Vi que ganhou um casaquinho de pobre. Que ridículo! Combina com você agora. Regis caminhou até a cama. Clara sentiu o estômago gelar. Ela deu um passo minúsculo à frente, um instinto de proteção, mas parou. Ela era ninguém ali. Tá apaixonada pelo vegetal, garota? Regis zombou, percebendo a tensão dela. Não perde seu tempo. Isso aí não serve para nada. O cérebro virou mingau. Regis deu uma tragada profunda no cigarro e, num gesto de crueldade gratuita, se inclinou e soltou a fumaça espessa direto na cara de Marcelo. Marcelo não podia tossir, não podia fechar os olhos, não podia virar o rosto. A fumaça entrou em suas narinas e olhos, ardendo como pimenta. Os olhos dele lacrimejaram instantaneamente pela irritação química. Marcelo sentiu uma fúria assassina. Se ele pudesse mover um dedo, apenas um, ele furaria os olhos de Regis. O senhor não devia fazer isso. A voz de Clara saiu antes que ela pudesse pensar. Regis parou e olhou para ela, as sobrancelhas erguidas em surpresa. O que você disse? Clara tremia, mas não recuou. A fumaça incomoda ele. Ele está chorando, senhor. Regis soltou uma gargalhada alta, seca. Ele chora? Ele é uma alface, minha filha. Uma alface podre. Quer ver? Regis levantou a mão com o cigarro. A ponta estava em brasa viva, vermelha e quente. Ele mirou na perna de Marcelo, coberta pelo lençol fino. Vou apagar aqui para ver se ele reclama. Se ele gritar, você ganha um aumento. Ele começou a baixar a mão com o cigarro aceso na direção da coxa de Marcelo. O coração de Clara disparou. Não! Ela gritou. Num reflexo impensado, Clara escorregou, propositalmente com o pano de chão molhado, empurrando o carrinho de limpeza com força. O carrinho bateu nas pernas de Regis. O susto fez Regis se desequilibrar. O cigarro voou da mão dele e caiu no chão. O uísque derramou na camisa dele. Sua idiota! Regis berrou, tentando se limpar. Olha o que você fez! Me desculpa, senhor! Me desculpa! Clara se abaixou rapidamente, fingindo desespero, e pisou em cima da bituca de cigarro, apagando-a e chutando-a para longe, para debaixo da cama.
O chão estava molhado, eu escorreguei. 1000 perdões. Regis olhou para ela com ódio, mas estava mais preocupado com a mancha na camisa de linho importada. Você é uma incompetente. Sai da minha frente antes que eu te dê um tapa. Ele olhou para Marcelo com nojo. Você tem sorte, vegetal. Mas amanhã eu volto. Ele saiu do quarto pisando duro, xingando. Assim que ele sumiu no corredor, Clara desabou sentada no chão. As pernas não a sustentavam mais. Ela estava ofegante, tinha arriscado o emprego, talvez a liberdade. Ela olhou para cima, para a cama. Marcelo estava olhando para ela. E pela primeira vez, em meio às lágrimas de irritação da fumaça, havia algo mais. Não era um olhar vago, era um olhar focado, intenso. Ele estava olhando para ela como um homem olha para a mulher que salvou sua vida. Foi por pouco, seu Marcelo, ela sussurrou tremendo. Mas eu não vou deixar eles te queimarem, não vou. Os dias seguintes se arrastaram numa tensão constante. Clara sabia que estava na corda bamba. Ela não podia ficar parada no quarto lendo livros como gostaria. O risco era alto demais. Cardoso passava no corredor a cada hora, como um carcereiro. Então Clara adaptou a rotina. Ela trazia vida para o quarto nas entrelinhas do trabalho. Enquanto tirava o pó das estantes vazias, ela recitava coisas para Marcelo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ela dizia baixinho, passando a flanela nos móveis, sempre de olho na porta aberta. Minha avó diz que esse salmo protege contra gente ruim, seu Marcelo. E essa casa está precisando. Na quinta-feira, ela trouxe um potinho de creme hidratante barato, escondido no bolso do avental. Ela fingia que estava arrumando o lençol. Enquanto esticava a cama, suas mãos deslizavam para baixo do tecido e encontravam as mãos dele. As mãos de Marcelo estavam rígidas, os dedos curvados como garras, frios como mármore. Vou passar um creme, tá? Ela sussurrava, olhando para o corredor. Rapidinho. Ela massageava as mãos dele com vigor e rapidez, tentando aquecê-las. Não houve milagre. Os dedos não se esticaram magicamente. A atrofia de 2 anos não sumiria em 3 dias. Mas a pele, antes cinzenta e seca, começou a ganhar um tom mais rosado. O toque dela trazia sangue para a superfície. Tá vendo? Ela dizia sorrindo para ele, enquanto fingia ajeitar o travesseiro. Sua mão não tá mais gelada, o sangue tá correndo, o senhor tá vivo aí dentro. Marcelo passava as 23 horas do dia esperando por aqueles 15 minutos fragmentados de atenção que ela lhe dava durante a limpeza. Ele começou a lutar contra o próprio corpo. Ele mandava comandos desesperados do cérebro para os músculos. Mexe, agradece a ela, mexe, maldito. Mas o corpo permanecia uma prisão de concreto. No entanto, o olhar dele mudou. Clara percebeu. Quando ela entrava no quarto, os olhos dele a seguiam imediatamente. Se ela ia para a esquerda, os olhos iam. Se ela ia para a direita, os olhos iam. Era a única coisa que ele conseguia mover voluntariamente, as pupilas. Na sexta-feira de manhã, enquanto ela limpava a janela, fingiu ler um trecho de um livro de bolso que trouxe. O pirata disse que o tesouro estava enterrado onde a sombra da cruz caía. Ela leu uma frase e escondeu o livro no sutiã ao ouvir passos. Era apenas a cozinheira passando. Clara suspirou aliviada e olhou para Marcelo. Ele estava com os olhos fixos no lugar onde ela escondeu o livro, como se pedisse, continua. O senhor gosta de história, né? Ela sorriu triste. Sabe, seu Marcelo, aqui nessa casa o senhor é o homem mais rico, mas parece o mais pobre. Lá na minha favela, a gente divide o pão, mas ninguém morre de frio sozinho. Ela se aproximou para ajeitar a gola da camisa dele. O senhor é o único homem que me escuta de verdade. Meu ex-marido, ele só sabia gritar e mandar. O senhor me escuta com a alma. Obrigada por me deixar cuidar de você. Marcelo sentiu uma lágrima escorrer. Ele queria gritar, eu te amo. Queria gritar, obrigado.
mas ele apenas piscou, uma vez, lentamente, como se dissesse sim. Clara parou. Ela viu a piscada. Não foi um reflexo rápido, foi lenta, deliberada. O coração dela falhou uma batida, mas antes que ela pudesse testar, ouviu vozes alteradas no corredor. Clara pegou a flanela e correu para o corredor, fingindo polir o corrimão da escada longe do quarto, para não parecer suspeita. A porta do escritório de Vilma estava entreaberta. A voz da madrasta saía estridente, carregada de uma raiva contida. Eu não quero saber se ele é incorruptível, Dr. Fonseca. Vilma falava ao telefone, andando de um lado para o outro. Clara podia ver a sombra dela se movendo no chão do corredor. Clara diminuiu o ritmo da mão no corrimão, aguçando os ouvidos. Ah, como assim automático? Vilma parou. Repete. Houve um silêncio tenso. Quer dizer que se o Marcelo completar 2 anos de incapacidade hoje à meia-noite, o estatuto da empresa dispara uma auditoria externa obrigatória e não tem como cancelar? Clara prendeu a respiração. E eles vão vasculhar tudo, as contas nas Ilhas Cayman, os desvios da reforma da fábrica. A voz da Vilma tremeu. Eles vão descobrir que o caixa está vazio, seu imbecil. Eu vou ser presa. Clara sentiu um frio na espinha. Ela sabia que Vilma gastava muito, mas não imaginava que tivessem roubado a empresa a ponto de temerem a cadeia. Não, Vilma disse, a voz baixando para um tom perigosamente calmo. Escuta aqui, a auditoria só acontece se houver um sócio incapaz para ser tutelado. E se não houver sócio? E se o sócio deixar de existir antes da meia-noite? O pano de pó escorregou da mão de Clara e caiu no chão silenciosamente. Isso, causas naturais. O coração dele é fraco, todo mundo sabe. Uma parada cardíaca durante o sono. Ninguém vai desconfiar. Ele já é um cadáver mesmo. Só estamos antecipando o enterro em algumas horas. Vilma desligou o telefone. Clara ouviu o som do aparelho sendo jogado na mesa. Sexta-feira à noite. Vilma disse em voz alta para si mesma, a voz ecoando no corredor vazio. Hoje à noite, Marcelo. Hoje à noite você vai para o inferno e eu fico com o paraíso. Adeus, enteado querido. Vilma começou a caminhar em direção à porta do escritório. Clara pegou o pano do chão num movimento rápido e se enfiou numa alcova onde ficava um vaso de plantas, o coração batendo tão forte que parecia que ia quebrar as costelas. Vilma passou pelo corredor, indo em direção à escada, sem ver Clara. Assim que a madrasta sumiu de vista, Clara deslizou pela parede até o chão, as pernas tremendo incontrolavelmente. Eles vão matar ele! Hoje! Daqui a poucas horas. O pânico tomou conta dela. Ela olhou para o relógio de pulso barato. Eram quase 4 da tarde. O turno dela acabava às 5. Se ela fosse embora, Marcelo morreria sozinho naquela noite. Ela lembrou dos olhos dele, da piscada lenta, do jeito que ele olhava para ela como se ela fosse a única esperança. Ela se levantou. O medo deu lugar a uma determinação gelada, daquelas que só quem não tem nada a perder consegue sentir. Não enquanto eu respirar, ela sussurrou. Ela caminhou de volta para o quarto de Marcelo. Ela não sabia como, não sabia com que armas, mas ela sabia que aquela noite seria longa e que ela precisava fazer algo drástico. Clara fechou a porta do quarto de Marcelo com o coração batendo na garganta. Ela arrastou o carrinho de limpeza pesado para travar a entrada, pouco se importando com as regras ou se o Sr. Cardoso apareceria gritando. O tempo para cautela tinha acabado. Aquele quarto agora era um bunker de guerra. Ela correu até a cama. Marcelo estava exatamente como ela o deixara, imóvel, olhando para o teto, mas com aquele brilho de pânico nos olhos, como se ele pudesse sentir o cheiro da morte que rondava a casa. O suor frio brilhava na testa dele. Clara se debruçou sobre ele, segurando o rosto dele entre as mãos ásperas de trabalho. As mãos dela tremiam tanto que ela teve medo de machucá-lo. Seu Marcelo!
Ela sussurrou, a voz embargada pelo choro que ela tentava engolir. Eles vão te matar. Eu ouvi. A dona Vilma... Ela disse no telefone que é hoje à noite. Os olhos de Marcelo se arregalaram. As pupilas dilataram instantaneamente. O medo puro, líquido, tomou conta do olhar dele. Ele sabia. No fundo, ele sempre soube que esse dia chegaria. Eu não tenho muito tempo, o meu turno está acabando. Clara continuou, falando rápido, atropelando as palavras, olhando para a porta barricada a cada segundo. Eu preciso ir na polícia, mas eles não vão acreditar numa faxineira favelada contra a dona da mansão. Eles vão rir da minha cara. Vão dizer que eu sou louca. Ela engoliu o choro e olhou fundo nos olhos dele, buscando aquela conexão que sentiu mais cedo. A menos que o senhor me ajude. Marcelo a encarou. A mente dele girava. Como ele poderia ajudar? Ele era uma pedra, um peso morto. Eu vi o senhor piscar, seu Marcelo, mais cedo, quando eu falei que cuidava de você. Não foi reflexo, foi? Ela apertou levemente as bochechas dele, implorando. Por favor, pelo amor de Deus, se você está aí dentro, se você me entende, pisca para mim. Pisca uma vez. Só uma. O quarto ficou em silêncio absoluto. Apenas o zumbido distante da geladeira no corredor e o som de um carro passando na rua lá fora. Marcelo concentrou toda a sua energia vital, toda a sua alma. Ele mandou o comando para as pálpebras pesadas, que pareciam feitas de chumbo. Fecha. Abre. Agora. Parecia que ele estava tentando levantar um carro com os cílios. Ele fechou os olhos e abriu. Uma piscada. Lenta. Deliberada. Pesada. Clara soltou um soluço alto, levando as mãos à boca para abafar o grito de alegria. Você tá aí! Ela chorou, sorrindo no meio das lágrimas, acariciando o cabelo dele. Graças a Deus você tá aí! Eu sabia! Ela secou o rosto rapidamente com a manga do uniforme. Não havia tempo para emoção. O relógio corria contra eles. Escuta, a gente precisa de um código. Se eu perguntar e for sim, o senhor pisca uma vez. Se for não, o senhor pisca 2 vezes, bem rápido. Consegue? Marcelo piscou uma vez. Sim. O senhor quer viver? Marcelo piscou uma vez com força, quase fechando o olho todo. O senhor confia em mim para te tirar dessa? Marcelo piscou uma vez e uma lágrima solitária escorreu pelo canto do olho dele, molhando o travesseiro. Clara sentiu uma onda de responsabilidade esmagadora. A vida daquele homem, daquele ser humano preso no próprio corpo, estava literalmente nas mãos calejadas dela. Então a gente vai lutar, ela disse, beijando a testa dele. Um beijo estalado de promessa, de mãe para filho, de mulher para homem. Eu não vou deixar aquela bruxa encostar um dedo em você. Clara olhou para o relógio de parede. 16h15. Faltavam 45 minutos para o fim do expediente dela. Se ela saísse agora, Vilma desconfiaria. Se ficasse, estaria ali quando o serviço começasse e não poderia buscar ajuda externa. Ela precisava de uma garantia, um seguro de vida para ele. Ela enfiou a mão no bolso fundo do avental, por baixo do pano de limpeza, e tirou seu celular pessoal. Era um aparelho simples, com a tela trincada em forma de teia de aranha, mas que ela cuidava com zelo. Eu vou deixar meu celular aqui, ela disse para Marcelo, mostrando o aparelho. Se eu for na polícia e eles não acreditarem, eu preciso que alguém ouça o que vai acontecer aqui. Ela checou a tela. Ainda bem que eu coloquei R$20 de crédito ontem, ela murmurou aliviada. O 4G tá pegando. Vai dar para usar o assistente de voz. Ela olhou em volta, procurando uma tomada escondida. Achou uma atrás da cabeceira pesada da cama de madeira maciça, perto do chão, escondida pela cortina longa de veludo. Era perfeita. Ninguém veria. Ela se ajoelhou e conectou o carregador. O celular apitou baixinho.
Vou deixar ele aqui atrás, bem escondido. Ela explicou, enfiando o aparelho entre o colchão e a estrutura da cabeceira. Ele ficou invisível para quem estivesse em pé no quarto, mas o microfone estava virado para fora, capaz de captar qualquer som. Ela configurou o assistente de voz rapidamente. Ok, Google. O celular acendeu a luzinha. Isso, tá ativado e escutando. Ela se levantou e segurou a mão de Marcelo, apertando os dedos frios dele. Seu Marcelo, presta atenção. Isso é muito importante. Esse celular é a sua arma. Ele tá ligado na internet. Se eles entrarem aqui para fazer o que disseram que vão fazer e eu não tiver voltado ainda com a polícia, eu preciso que o senhor faça barulho. Marcelo a olhou confuso. Barulho? Qualquer barulho. Tenta gemer, tenta bater os dentes, tenta fazer aquele som com a garganta. Se o senhor fizer barulho, o celular ativa. Ou, se eu conseguir ligar para ele, ele vai atender sozinho no Viva Voz porque eu configurei assim. O senhor entendeu? Marcelo piscou uma vez. Ele entendeu. Aquele retângulo de plástico escondido atrás de sua cabeça era sua única conexão com o mundo dos vivos. Eu tenho outro celular aqui no bolso. Aquele velho que eu uso só para ouvir música, que tá sem chip. Clara disse, apalpando o outro bolso e mostrando um aparelho ainda mais destruído, com a tela preta. Eu vou ficar com esse na mão para gravar a dona Vilma se eu encontrar ela no corredor. Se ela me pegar, ela vai achar que esse é o meu único telefone. Era um plano arriscado, mas era o único que ela tinha. Ela destravou a porta e tirou o carrinho da frente com cuidado. Fica com Deus, eu volto. Eu juro pela vida da minha avó que eu volto. Ela saiu do quarto, deixando Marcelo sozinho novamente. Mas agora, o silêncio do quarto não era vazio. Havia uma luzinha verde piscando atrás da cama, vigiando. Clara desceu as escadas de serviço na ponta dos pés. Ela precisava encontrar Vilma. Precisava gravar a confissão com o celular Isca, o de música, para levar à delegacia. Ao chegar no hall de entrada, escondida atrás de uma planta ornamental, ela ouviu a campainha tocar. A empregada doméstica abriu a porta. Um homem alto, careca, carregando uma maleta de médico de couro desgastado, entrou. Ele não tinha cara de quem salvava vidas. Tinha cara de quem cobrava caro por silêncios. Doutor Fonseca. Vilma apareceu no topo da escada, descendo com pressa. O salto alto estalando no mármore. Que bom que o senhor veio rápido. Você disse que era urgente, Vilma. O médico falou baixo, olhando em volta. O plano mudou? O prazo apertou. Ela respondeu, chegando perto dele e baixando o tom de voz. Clara se inclinou para ouvir, apertando o botão de gravar no celular velho. Preciso que você examine ele agora. Quero ter certeza de que o coração dele não vai resistir à medicação que vamos administrar à noite. E quero ter certeza absoluta de que ele não sente nada. Não quero surpresas, tipo ele acordar no meio e gritar. O jardineiro ainda está lá fora. Vamos subir, o médico disse, frio. Clara sentiu o sangue gelar. Eles iam subir, iam mexer nele. Ela esperou eles subirem alguns degraus e foi atrás, mantendo uma distância segura, subindo e engatinhando pelos degraus para não ser vista. Eles entraram no quarto de Marcelo e, para desespero de Clara, Vilma fechou a porta. Clara correu até a porta e encostou o ouvido na madeira maciça, o celular de música gravando. Lá dentro, Marcelo viu sua madrasta entrar com um homem que ele reconhecia vagamente. Era um médico da família, um crápula que assinava atestados falsos para o pai dele sonegar impostos ou fugir de intimações. Olá, rapaz, o médico disse, sem emoção, abrindo a maleta em cima da mesa de cabeceira. Ele tirou um estetoscópio gelado e um martelinho de reflexo. Vamos ver como você está hoje. Vilma cruzou os braços, impaciente, batendo o pé no chão. Anda logo com isso. Essa faxineira nova mexeu nele o dia todo. Disse que ele estava mais corado.
Tenho medo dela ter percebido alguma reação. Se ele estiver consciente, Fonseca, a gente tem que mudar o método. Reação impossível. O tronco cerebral dele foi liquefeito, Vilma. O médico riu, colocando as luvas de látex. Mas vamos testar a sensibilidade profunda. É o teste definitivo. O médico se aproximou. Marcelo sentiu o cheiro de antisséptico barato e cigarro impregnado na roupa dele. Se ele sentir dor, a pupila vai dilatar ou a frequência cardíaca vai subir, o médico explicou, olhando para o monitor cardíaco ao lado da cama. Marcelo sabia o que estava em jogo. Clara tinha dito, se eu perguntar e for sim, pisca uma vez. Mas agora o jogo era outro. Se ele reagisse, Vilma saberia que ele estava consciente. E se ela soubesse que ele ouvia tudo, ela não esperaria até a noite. Ela o asfixiaria ali mesmo com o travesseiro. Não reage, não reage. Você é uma pedra. Você é gelo! Marcelo gritou para si mesmo. O médico pegou um instrumento pontiagudo de metal da maleta. Parecia um estilete cirúrgico ou um furador de gelo pequeno. Vou estimular o leito ungueal. Dói pra caramba em quem tá vivo. É uma dor que o cérebro não consegue ignorar. O médico pegou o dedo indicador da mão esquerda de Marcelo e então, com força sádica, ele pressionou a ponta de metal bem na base da unha, perfurando a pele sensível. A dor foi alucinante. Foi como se um prego quente estivesse sendo martelado dentro do osso do dedo dele. O instinto primitivo de Marcelo foi puxar a mão. O cérebro gritou o comando, puxa, grita! Mas a vontade de viver foi maior. Ele travou o corpo. Ele forçou cada músculo, cada nervo a continuar morto. Ele visualizou a imagem de Clara sorrindo para ele. O monitor cardíaco começou a apitar mais rápido. Bip, 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 bip. Olha lá, Vilma apontou, os olhos brilhando de desconfiança. O coração acelerou. Ele sentiu. Calma, o médico disse, olhando fixamente para os olhos de Marcelo, procurando a dilatação da pupila. Pode ser reflexo autonômico. O corpo reage sozinho. Marcelo encarou o médico. Ele relaxou a respiração mentalmente. Ele se forçou a pensar num lago calmo, no cheiro de lavanda da roupa de Clara. A dor no dedo era lancinante, latejava, o sangue quente escorria pelo dedo. Mas ele manteve os olhos parados, vazios, vidrados. Bip, bip, bip. O monitor voltou ao ritmo normal à medida que Marcelo controlava o pânico. O médico soltou o dedo dele. Uma gota de sangue caiu no lençol branco, fazendo uma mancha vermelha pequena, mas visível. Nada. O médico concluiu, tirando as luvas. Foi só um espasmo. A pupila não mudou. Ele não sente nada, Vilma. É um pedaço de carne. Pode prosseguir com o plano hoje à noite. O coração dele tá fraco mesmo. Vai parar em segundos com a dose certa de potássio. Ótimo. Vilma sorriu, aliviada, nem notando a gota de sangue no lençol. Então está tudo certo. Nos vemos no enterro. Eles saíram do quarto rindo. Do lado de fora, Clara teve que se jogar para dentro de um armário de roupas de cama no corredor para não ser vista. Ela tremeu, abraçada às toalhas, ouvindo os passos se afastarem. Ela saiu do armário pálida. Ela olhou para o celular velho na mão. A gravação estava ruim, abafada pela porta. Dava para ouvir vozes, mas as palavras potássio e morte estavam misturadas com o ruído do ar condicionado do corredor. Não era a prova cabal que ela esperava. Droga, ela sussurrou, mas ela tinha visto, tinha ouvido. Ela era a testemunha. Ela correu para a escada. Eram 17h. Hora de ir embora e buscar a polícia. Clara chegou à cozinha, pronta para bater o ponto e sair correndo. Seu plano era ir direto para a delegacia do bairro. Mas quando ela chegou na porta de serviço, o Sr. Cardoso estava lá, bloqueando a saída com os braços cruzados. E ele não estava sozinho. 2 seguranças armados da empresa privada estavam ao lado dele. E Vilma estava lá também, encostada na ilha de mármore, girando uma taça de vinho tinto na mão.
Clara parou bruscamente, o tênis chiando no piso. O clima na cozinha era gelado. Já vai, querida? Vilma perguntou com um sorriso de cobra. Meu horário acabou, senhora. Clara respondeu segurando a bolsa contra o peito. Dentro da bolsa estava o celular velho com a gravação ruim. O celular bom estava seguro atrás da cama de Marcelo. É uma pena. Vilma deu um gole no vinho. Porque sumiu uma coisa minha hoje. Um anel, um solitário de brilhantes que vale mais que a sua vida inteira e a de toda a sua família. Clara sentiu o chão sumir. Era o golpe. O velho golpe para prender a empregada e desacreditá-la. Eu não peguei nada, senhora. Pode revistar. Eu sou honesta. Ah, nós vamos revistar. Vilma fez um sinal seco para Cardoso. O gerente avançou com violência e arrancou a bolsa da mão de Clara. Ei, não rasga! Clara gritou. Cardoso virou a bolsa de cabeça para baixo em cima da mesa de inox da cozinha. Caiu tudo com estrépito. A carteira velha, as chaves de casa, um pacote de bolacha, o celular velho de tela preta e, tilintando no metal, um anel de ouro branco com uma pedra enorme. O silêncio na cozinha foi ensurdecedor. Clara olhou para o anel. Ela nunca tinha visto aquilo na vida. Olha só, Vilma disse, fingindo choque teatral. A ratinha tem garras longas. Isso não é meu, Clara gritou, a voz subindo uma oitava. Alguém colocou aí. Eu deixei minha bolsa no vestiário aberto o dia todo. Vocês armaram para mim. Você é a única pessoa nova aqui, Vilma disse, fria como gelo. E a única que tem acesso livre aos quartos. Cardoso, chame a polícia agora. Quero essa ladra presa em flagrante. Não! Clara avançou para pegar o celular velho na mesa, mas um dos seguranças a segurou pelo braço e a jogou contra a parede. Vocês não entendem. É uma armadilha. Ela quer me tirar daqui porque vai matar o seu Marcelo. Vilma riu, uma risada alta que ecoou na cozinha. Ouviram isso? Além de ladra, é esquizofrênica, acusando a patroa de assassinato. Coitada, deve ser o crack. Eu não uso drogas, me solta. Clara se debatia, mas o segurança era enorme. O Dr. Fonseca teve aqui. Eles furaram o dedo dele. Vão lá ver. O dedo dele está sangrando. Vilma endureceu o olhar. Ela pegou o celular velho de Clara da mesa. E isso aqui? Vilma olhou para o aparelho quebrado. Prova do crime? Talvez tenha fotos da casa para passar para os comparsas. Cardoso, entregue isso para a polícia também. Clara sentiu um alívio paradoxal. Eles acham que esse é o meu único celular. O celular bom, com o chip e o assistente de voz, ainda estava lá em cima. A arma secreta estava salva. Levem ela para a guarita. Esperem a polícia lá fora. Não quero essa gentalha gritando na minha cozinha e estragando meu jantar. Os seguranças arrastaram Clara para fora. Ela chutava e gritava, tentando se agarrar nos batentes da porta. Marcelo! Marcelo! Não dorme! Eles vão te matar! Faz barulho! A voz dela ecoou pela casa, subindo pelo poço do elevador, passando pelas frestas. Lá em cima, no quarto silencioso, Marcelo ouviu. Ele ouviu os gritos abafados. Marcelo, faz barulho! E então o silêncio voltou. Pesado, mortal. Ele estava sozinho. A única pessoa que sabia a verdade tinha acabado de ser levada. E o dedo dele latejava, pingando mais uma gota de sangue no lençol que Vilma nem tinha notado ainda. 20 minutos depois, as luzes vermelhas e azuis de uma viatura da polícia militar iluminaram o jardim da mansão. Clara estava sentada no chão da guarita, com os pulsos doendo onde o segurança apertava. Quando viu os policiais, ela se levantou num pulo. Seu guarda, pelo amor de Deus! Ela correu até a grade. É tudo mentira! Eles plantaram o anel! É uma tentativa de homicídio lá dentro! O policial, um sargento cansado, olhou para o anel na mão de Cardoso, devidamente embalado num saco plástico agora, e depois para a faxineira descabelada e histérica. Moça, o anel estava na sua bolsa?
Tava, mas não fui eu. Clara tentou explicar, as lágrimas escorrendo. A dona Vilma vai dar uma injeção de potássio no enteado hoje à noite. Eu ouvi. O senhor precisa entrar lá. O senhor tem mandado? Entra lá. Cardoso interveio com a voz mansa e educada. Sargento, essa moça foi pega em flagrante roubando uma joia de 50 mil reais. E agora está inventando essa fantasia absurda. A dona Vilma é uma senhora respeitável, benemérita da cidade. O policial suspirou. De um lado, a palavra de milionários numa mansão. Do outro, uma faxineira pega com o objeto do furto. A lei era cega, mas às vezes ela tropeçava na evidência física. Moça, vira de costas, mãos na cabeça. Não, vocês não podem me levar. Clara resistiu quando o policial pegou as algemas. Se vocês me levarem, ele morre. Ele morre hoje. O nome dele é Marcelo. Salvem ele. Calma, moça. Você vai poder explicar tudo para o delegado. Agora colabora, senão é pior. O clique frio das algemas fechando nos pulsos de Clara foi o som mais terrível que ela já ouviu. Era o som de uma porta se fechando na cara da esperança. Eles a empurraram para o banco de trás da viatura, aquela gaiola apertada. O cheiro de metal e borracha queimada. Enquanto o carro se afastava da mansão, Clara colou o rosto no vidro gradeado. Ela viu a janela do terceiro andar. A luz estava apagada. Ela imaginou Marcelo lá dentro, sozinho, no escuro, com a dor no dedo furado e com um celular escondido atrás da cabeça. Deus! Ela soluçou, batendo a testa no vidro. Dá força para ele. Ele só tem aquele celular. E o senhor? Na mansão, Vilma observava a viatura partir da janela da sala, bebendo o último gole de vinho. Problema resolvido. Ela disse para Regis, que apareceu na sala vestindo luvas cirúrgicas pretas. A faxineira já era? Ele perguntou ansioso. Presa. Vai passar o fim de semana na cadeia até a audiência de custódia. Ninguém vai ouvir os gritos dela na cela. Vilma olhou para o relógio de pêndulo no corredor. 18h30. O sol tinha se posto. A casa estava mergulhada na sombra. Vamos esperar ficar bem tarde. Às 9h a gente sobe. Dá tempo do jantar. Ela se virou para o filho, os olhos brilhando de ganância. Prepara o coquetel, Regis, e capricha na dose. Quero que pareça um infarto fulminante. No quarto lá em cima, Marcelo sentia a dor no dedo e a dor no peito. O silêncio era absoluto. Sua esperança tinha ido embora naquela sirene. Mas então ele se lembrou. Ele virou os olhos o máximo que pôde para trás. Lá, escondido entre o colchão e a madeira, a luzinha verde do celular de Clara piscava no escuro. Era sua única arma. Mas ele não tinha mãos para usá-lo. Ele só tinha sua voz. Aquela voz gorgolejante que mal saía. E a promessa dela, se o senhor fizer barulho, o celular ativa. Ele precisava fazer barulho. Ele precisava ativar aquele assistente antes que Vilma entrasse com a seringa. Ele começou a acumular saliva na boca. Começou a forçar o ar pelos pulmões paralisados, tentando criar uma vibração. Faltavam 2h30 para as 9. A contagem regressiva final tinha começado. O cheiro da cela feminina era uma mistura azeda de mofo, suor seco e desinfetante de pinho barato que ardia no fundo do nariz. Clara estava sentada no chão de cimento frio, abraçando os joelhos contra o peito. Seus pulsos ainda latejavam, onde as algemas de metal tinham apertado a pele. Já fazia horas. Ela não tinha relógio. O celular tinha ficado na mansão, o bom, e na mão da polícia, o velho. Mas ela sabia que a noite já tinha caído lá fora. A escuridão que entrava pela pequena janela gradeada no alto da parede confirmava seu pior pesadelo. Marcelo, ela sussurrou, a voz rouca de tanto chorar nas primeiras horas. Aguenta firme. Por favor, não desiste. O silêncio da delegacia foi quebrado pelo barulho de chaves e botas pesadas.
Um carcereiro gordo e mal-humorado bateu na grade com o cacetete de borracha. Visita de advogado, madame. Levanta. Clara se levantou num pulo, as pernas dormentes formigando. O coração disparou. Ela foi levada algemada até o parlatório. Separado por um vidro sujo e cheio de marcas de dedos, estava um homem baixo, careca, vestindo um terno cinza que parecia 2 números maior que ele. Ao lado dele, roendo as unhas e sujo de graxa, estava Beto. Beto era um vizinho da favela, mecânico de motos, que gostava de Clara desde a infância. Ele tinha os olhos vermelhos. Beto! Clara colocou a mão espalmada no vidro. Pelo amor de Deus, me tira daqui. Eles vão matar ele hoje. É hoje à noite. Calma, Clara. Beto disse, a voz trêmula. Esse aqui é o Dr. Viana. Ele é advogado porta de cadeia, mas é bom. O advogado limpou a garganta, ajeitando os óculos. Dona Clara, a situação é complicada. O delegado lavrou o flagrante. Furto qualificado, abuso de confiança. A delegada de plantão queria segurar a senhora até a audiência de custódia na segunda-feira. Clara sentiu o mundo girar. Segunda-feira. Marcelo estaria enterrado na segunda-feira. Mas... O advogado levantou um dedo. Eu consegui convencer o juiz do plantão noturno a arbitrar uma liberdade provisória com fiança. Aleguei que a senhora tem residência fixa, é ré primária e cuida de avó idosa. Quanto? Clara perguntou, o coração na boca. 5.000 reais. Clara sentiu as pernas falharem. Ela segurou na bancada para não cair. Ela não tinha 5.000 centavos, quanto mais 5.000 reais. Eu não tenho isso, doutor. Ela sussurrou derrotada. Eu vendi a moto, Clara. Beto disse rápido, encostando a testa no vidro. Vendi a Titan pro Zé da oficina agora há pouco. Ele pagou 4.500 na bucha. O resto eu inteirei com o dinheiro do aluguel e peguei 200 emprestado com minha mãe. Clara olhou para o amigo. A moto era o ganha-pão dele. Era a vida dele. Ele fazia entregas, fazia corre, levava a mãe no médico na garupa. Beto, eu não posso aceitar. É a sua moto. Cala a boca e assina o papel. Beto disse, com os olhos marejados, mas firme. Eu sei que tu é inocente. Eu te conheço desde que a gente pulava corda na rua de terra. E sei que tem alguém precisando de tu lá fora. Vai salvar o homem. Depois a gente vê como paga. Clara assinou os papéis tremendo. O advogado saiu para protocolar o pagamento na escrivania. A espera pela burocracia foi a maior tortura da vida de Clara. Cada minuto parecia uma hora arrastada. Ela andava de um lado para o outro na sala de espera, roendo a pele do dedo até sangrar. O relógio redondo na parede da delegacia marcava 20h15. Vai logo, ela murmurava. Quando o carcereiro finalmente abriu a porta de saída e devolveu os pertences dela, Clara não andou. Ela correu. Ela saiu na calçada da delegacia, aspirando o ar da noite como se fosse a primeira vez que respirava. Sobe na garupa, Beto gritou. Ele estava numa moto velha, caindo aos pedaços, que pegou emprestada com um primo só para buscá-la. Me leva para a mansão, Beto. Voando. Clara subiu na moto, nem se importando com o capacete frouxo. Ah, segura firme! A moto arrancou cantando pneu, soltando fumaça. Clara olhou para o céu escuro, sem estrelas. Não morre, Marcelo. Eu tô chegando. Na mansão, o silêncio era absoluto e antinatural. Vilma estava na cozinha vestindo um robe de seda preta. Ela terminava de dispensar a última funcionária, a cozinheira, empurrando-a levemente para a porta. Podem ir, todos vocês, Vilma disse com um sorriso rígido. Eu e meu filho vamos pedir comida japonesa e queremos privacidade total hoje à noite. Não quero ninguém circulando. E a segurança do portão, dona Vilma? A cozinheira perguntou. Depois do roubo de hoje? Já dispensei também. Vilma mentiu, trancando a porta com 2 voltas, assim que a mulher saiu.
Eu mesma ativei o alarme perimetral. Quero a casa vazia, sem testemunhas, sem olhos curiosos. Ela se virou para Regis, que estava encostado na ilha de mármore, vestindo luvas cirúrgicas pretas. Pronto, estamos sozinhos. Se o alarme tocar, a empresa de segurança liga para mim antes de mandar alguém. E eu digo que foi alarme falso. Temos controle total. No quarto do terceiro andar, a única luz vinha do relógio digital na mesa de cabeceira. 20h30. Marcelo olhava para os números vermelhos mudando. 20h31. 20h32. Cada minuto que passava era um passo mais perto do abismo. O dedo dele, furado mais cedo, latejava numa batida constante, sincronizada com o medo. Ele tentava. Deus sabe como ele tentava ativar o celular escondido. Ele acumulava ar na garganta e soltava de uma vez, tentando fazer as cordas vocais vibrarem. Grrr! O som saiu baixo, molhado. Um gorgolejo de quem está se afogando em seco. Ele esperou. A luzinha verde do celular atrás da cama acenderia? O assistente diria, não entendi? Nada. Silêncio. O colchão e a madeira da cabeceira abafavam o som fraco que ele produzia. Mais alto, precisa ser mais alto, ele pensou, o pânico virando desespero. Ele tentou bater os dentes. Clac, clac, fraco demais. A mandíbula estava rígida pela tensão. A arma estava ali, a 30 centímetros da cabeça dele, e ele não conseguia puxar o gatilho. Era a tortura final. Lá embaixo, Regis preparava a solução final. Em cima da tábua de cortar carne, um frasco de vidro pequeno com um líquido transparente e uma seringa grande de uso veterinário. Potássio puro, Regis disse sorrindo. Tio Google disse que é infalível, parada cardíaca em 30 segundos. Indetectável se não fizerem toxicológico específico. E como ele é doente terminal, ninguém vai pedir autopsia. O médico da família assina o óbito como insuficiência cardiorrespiratória. Vilma tomava o último gole de seu vinho, olhando para o reflexo dela na janela escura. Tem certeza que a dose tá certa? Tá dobrada, mãe, para garantir. Vilma colocou a taça na pia. Então vamos. O advogado me mandou mensagem. Faltam 3 horas para a meia-noite. Se ele virar o dia vivo, a auditoria começa segunda-feira e a gente vai para a cadeia. Vamos acabar com isso. Regis aspirou o líquido para dentro da seringa. A agulha era grossa. Ele deu um peteleco no plástico para tirar as bolhas de ar. Tchau, maninho. Eles começaram a subir as escadas, sem pressa, como donos do destino. A moto de Beto rasgava a avenida, costurando o trânsito, passando no meio dos carros. Mais rápido, Beto! Passa no vermelho! Clara gritava no ouvido dele, as lágrimas secando no vento. Eles chegaram na rua da mansão às 20h45. A rua era arborizada e escura. Para aqui! Clara gritou, batendo no ombro dele. Não para na frente do portão, tem câmera! Para na esquina! Beto freou bruscamente. Clara pulou da moto antes mesmo dela parar totalmente, quase caindo. Clara, tu vai fazer o quê? Invadir? Tu vai ser presa de novo e eu perdi minha moto. Beto gritou assustado. Se eu for presa, pelo menos eu tentei. Vai embora, Beto. Não se envolve. Obrigado por tudo. Clara correu pela calçada escura, se escondendo atrás das árvores. O muro da mansão era alto, de pedra, coberto por era. No topo, a cerca elétrica zumbia baixinho. Mas Clara conhecia um ponto cego. Ela tinha visto o jardineiro trabalhando nos fundos dias antes. Havia uma árvore antiga, um flamboyant enorme, cujos galhos grossos passavam perigosamente perto da cerca elétrica. O jardineiro tinha comentado que aquele setor da cerca vivia dando curto e desligando sozinho. Ela correu para os fundos, onde o terreno da mansão fazia divisa com um bosque preservado. O mato era alto, arranhava as pernas dela. Ela encontrou a árvore. O tronco era rugoso.
Clara nunca tinha subido em árvore na vida adulta, mas a adrenalina a transformou. Ela tirou o tênis para ter mais aderência com os pés descalços. Ela subiu, ralando os braços, rasgando o uniforme de presidiária. Chegou no galho que encostava no muro. Lá embaixo, o jardim da mansão estava escuro e silencioso. Clara olhou para os fios da cerca elétrica. Seja o que Deus quiser. Ela passou por entre os fios com cuidado cirúrgico. Não houve estalo. O setor estava mesmo desligado ou queimado. Ela pulou do muro para o gramado. A queda foi de quase 3 metros. Ela caiu mal, rolando na grama fofa. Sentiu uma dor aguda no tornozelo direito, mas a adrenalina mascarou a dor imediatamente. Ela se levantou, mancando, e correu em direção à casa. Ela parou num canteiro de obras do jardim e encheu a mão de terra e areia grossa. Era a única arma que ela tinha. Clara contornou a casa, indo para a porta da cozinha nos fundos. Estava trancada. Vidro temperado duplo. Ela olhou para cima. A janela do 3º andar, a do quarto de Marcelo, estava acesa agora. Uma sombra passou pela cortina. Eles já estão lá, ela pensou, o pânico apertando sua garganta como uma mão física. Ela precisava entrar. Agora. Ela viu uma pedra decorativa de jardim, branca e pesada. Ela pegou a pedra com as 2 mãos. 1, 2... Ela contou, respirando fundo. 3. Ela jogou a pedra com toda a força do seu corpo pequeno contra o vidro da porta de serviço. Crunch! O barulho de vidro estilhaçando rasgou a noite. Imediatamente, o alarme disparou. Uma sirene ensurdecedora. Lá em cima, no quarto, Vilma e Regis pularam de susto. Regis já estava com a seringa posicionada no acesso venoso do braço de Marcelo. Que inferno é esse? Regis gritou, quase derrubando a seringa. O alarme! Alguém quebrou uma janela! Vilma correu até o painel de controle que ficava no corredor, logo fora do quarto. Desliga isso! Regis gritou. Os vizinhos vão chamar a polícia! Vilma digitou a senha freneticamente. O barulho parou. O silêncio voltou ainda mais pesado. Foi na cozinha, Vilma disse, voltando para o quarto, pálida. Deve ser um gato, ou aquela maldita faxineira voltou. Ela tá presa, mãe, Regis disse, suando. Esquece isso, vamos terminar logo. Eu vou lá embaixo ver, Vilma disse, pegando um abridor de cartas de metal pesado que estava na mesa do escritório ao lado. Você termina aí, injeta agora, agora! Regis voltou a atenção para a seringa. O polegar dele foi para o êmbolo. Marcelo viu a agulha, viu o líquido. Ele ouviu o alarme tocar e parar. Ele sabia que o silêncio agora era sua chance se Clara estivesse lá. Mas Regis estava pressionando o êmbolo. Clara tinha entrado pelo buraco no vidro assim que o alarme parou. Ela sabia que eles tinham desligado para não atrair a polícia antes do serviço estar feito. Ela subia as escadas de 2 em 2 degraus, ignorando a dor no tornozelo inchado. Ela chegou no corredor do 2º andar e viu um extintor de incêndio vermelho pendurado na parede. Ela não conseguia carregar o extintor inteiro correndo, era pesado demais. Ela continuou correndo, com a mão cheia de areia do jardim. Ela chegou ao corredor do 3º andar. Regis, ouvindo os passos rápidos e pesados na escada, tinha saído do quarto para ver, deixando a seringa em cima da mesa de cabeceira por 1 segundo. Quem tá aí? Ele gritou. Clara surgiu na curva do corredor, suja, descabelada, com os pés sangrando. Você! Regis arregalou os olhos. Como você saiu? Sai de perto dele! Clara gritou, avançando como um touro. Regis riu. Ele era o dobro do tamanho dela. Você veio morrer junto com ele? Ótimo! Facilita o transporte dos corpos. Ele avançou para dar um soco nela. Clara não parou. Quando ele armou o soco, ela jogou o punhado de areia e terra grossa direto nos olhos dele, com força. Ah!
Meu olho! Regis urrou, levando as mãos ao rosto, cego instantaneamente pela areia que arranhou as córneas. Ele começou a dar socos no ar, cego. Clara se abaixou, passando por baixo do braço dele e o empurrou com o ombro. Desequilibrado e sem visão, Regis tropeçou no tapete do corredor e caiu pesadamente, batendo a cabeça na quina do aparador. Ele ficou no chão, gemendo, atordoado. Clara não olhou para trás. Ela correu para a porta do quarto. Vilma estava lá dentro. Ela tinha voltado para o quarto ao ouvir a luta. Ela viu o filho caído. Ela viu a faxineira entrar. Vilma correu para a mesa de cabeceira e pegou a seringa. Se ele não injeta, eu injeto! Vilma gritou histérica. Não. Clara se jogou sobre a cama, deslizando por cima das pernas de Marcelo e bateu na mão de Vilma. A seringa voou longe, batendo na parede e caindo atrás de um armário. O líquido precioso se perdeu. Vilma soltou um grito de ódio puro. Ela olhou para Clara, que agora estava de pé entre a cama e ela, ofegante, protegendo Marcelo com o próprio corpo. Sua favelada desgraçada, Vilma gritou. Ela ainda tinha o abridor de cartas na outra mão. Uma lâmina de metal maciço, afiada como um punhal. Acabou, dona Vilma, Clara disse, estendendo os braços para proteger Marcelo. A polícia tá vindo. O alarme tocou. Eu desliguei o alarme. Vilma sorriu, um sorriso maníaco. Ninguém vem. Estamos só nós. E eu vou te sangrar aqui mesmo. Vou dizer que você invadiu, matou meu filho no corredor, matou meu enteado e eu tive que me defender. Vai ser perfeito. Vilma avançou com o abridor de cartas erguido. Clara olhou para os lados. Não tinha arma. Não tinha para onde correr. Atrás dela, Marcelo chorava, os olhos fixos nela, em pânico total. Ele via a mulher que amava prestes a ser morta por sua causa. Clara não recuou. Ela firmou os pés no chão. Vai ter que me furar primeiro, ela disse. Vilma atacou. Clara conseguiu segurar o pulso de Vilma no ar. Elas lutaram. Vilma era mais forte do que parecia, alimentada pela adrenalina da ruína iminente. Ela empurrou Clara, que bateu as costas na parede, perdendo o ar. Vilma levantou a lâmina novamente para o golpe final no peito de Clara. O quarto estava silencioso, apenas a respiração ofegante das duas. Clara sabia que ia morrer, mas então ela lembrou. O celular, atrás da cabeça de Marcelo, estava conectado, estava ouvindo. O alarme estava desligado, o silêncio era perfeito. Vilma começou a descer o braço. Clara não tentou segurar. Ela encheu os pulmões com todo o ar que restava e, em vez de gritar por socorro, ela gritou para a cabeceira da cama com a voz mais clara e alta que conseguiu projetar. Ok, Google, ligar para a polícia no Viva Voz. Vilma parou a lâmina no ar, confusa por 1 milésimo de segundo. Atrás da cama houve um bip eletrônico alto e claro. E então, a voz robótica do assistente preencheu o quarto silencioso. Ligando para 190, o som de chamada começou a tocar. Tu! Vilma congelou. O medo substituiu o ódio em seus olhos. Polícia Militar, emergência! A voz da atendente saiu alta e nítida pelo alto-falante do celular escondido. A voz da atendente da Polícia Militar ecoou pelo quarto silencioso, saindo do pequeno alto-falante do celular escondido atrás da cabeceira da cama. Era uma voz metálica, distorcida, mas para Clara e Marcelo soava como a voz de um anjo. Polícia Militar, qual a emergência? Alô? Estamos ouvindo gritos. Tem alguém aí? Vilma congelou. O tempo parecia ter parado. O abridor de cartas de metal maciço ainda estava erguido em sua mão direita, pronto para descer e rasgar a pele de Clara. Mas o braço dela parecia ter perdido a conexão com o cérebro. O rosto dela, que segundos antes estava contorcido numa máscara de ódio e fúria assassina, agora drenava de cor, ficando branco como a parede atrás dela. Ela olhou para a cabeceira da cama, para aquele ponto invisível atrás do colchão.
como se o celular fosse uma assombração que tivesse acabado de se materializar. Você, Vilma sussurrou, a voz trêmula, quase inaudível. Você gravou tudo. Clara, ainda ofegante, com o peito subindo e descendo violentamente e as costas pressionadas contra a parede fria, não baixou a guarda. Ela sabia que um animal ferido é o mais perigoso. Ela não respondeu a Vilma. Em vez disso, ela encheu os pulmões novamente e gritou para a cabeceira, garantindo que cada palavra ficasse registrada nos servidores da polícia. Socorro! Mansão na Rua das Acácias, número 400. A dona da casa, Vilma Almeida, tentou matar o enteado com uma injeção de veneno. Ela está armada com uma faca. Ela vai me matar. Manda a viatura agora. A resposta veio rápida e firme. Senhora, mantenha a calma. As viaturas já foram despachadas pelo alarme de intrusão. Estão chegando ao local. Fique na linha e não desligue. O som daquela confirmação foi como um soco no estômago de Vilma. O abridor de cartas escorregou dos dedos suados dela. O metal bateu no chão de madeira nobre, com um som oco e final. Clac! Ela sabia. Acabou. O flagrante estava gravado. A ameaça, a confissão sobre o alarme desligado, a intenção de matar. Tudo estava na nuvem. Regis apareceu na porta do quarto nesse momento. Ele estava uma visão deplorável. O rosto vermelho e inchado, lágrimas e muco escorrendo pelo nariz, enquanto ele esfregava os olhos cheios de areia e terra. Ele cambaleava, tateando o batente da porta como um cego em pânico. Mãe! Ele gritou, a voz quebrada pelo choro de dor. Mãe, cadê você? Eu ouvi a sirene. Eu ouvi a polícia falando. Vamos fugir. Me ajuda! Vilma olhou para o filho, que agora parecia uma criança assustada e patética. Depois olhou para Clara, a faxineira que ela julgou ser um inseto fácil de esmagar, e, por último, seus olhos pousaram em Marcelo. Marcelo estava chorando. Mas não eram mais aquelas lágrimas de pânico e impotência que ele derramara por 2 anos. Eram lágrimas de alívio, de vingança. Ele olhava para Vilma com uma intensidade que parecia queimar a pele dela. Se olhos pudessem matar, Vilma teria caído morta ali mesmo. Fugir para onde, seu idiota? Vilma disse com uma calma assustadora, a calma de quem aceita a guilhotina. O celular estava ligado o tempo todo. Nesse exato momento, o som das sirenes reais invadiu o quarto. Não pelo telefone, mas pela janela que Clara havia quebrado lá embaixo e pelas janelas do quarto. O som veio crescendo, preenchendo a rua lá fora. Luzes vermelhas e azuis começaram a dançar nas paredes do quarto, iluminando o rosto pálido de Vilma como um letreiro de neon macabro. O barulho de portas de carro batendo lá embaixo foi seguido por passos pesados subindo a escada principal. Eram botas táticas, vozes grossas gritando ordens. Polícia! Mãos na cabeça! Limpo! Sobe! Sobe! Vilma caminhou lentamente até a poltrona de veludo no canto do quarto e sentou-se. Ela cruzou as pernas, ajeitou o robe de seda e ergueu o queixo. Ela tentou manter a postura de rainha, de dona do mundo, mesmo com o castelo desmoronando sobre sua cabeça. Clara escorregou pela parede até o chão, as pernas finalmente cedendo agora que a adrenalina começava a baixar. Ela engatinhou até a cama e segurou a mão de Marcelo. Acabou, seu Marcelo. Ela soluçou, beijando a mão fria dele repetidamente, misturando suas lágrimas com o suor dele. Acabou. Eles chegaram. Ninguém mais toca em você. 3 policiais militares invadiram o quarto com armas em punho, varrendo o ambiente com precisão tática. Mãos na cabeça! Todo mundo! Parado! O sargento gritou, a voz autoritária fazendo as janelas vibrarem. A cena que eles encontraram era o retrato do caos. Regis caído e gemendo no corredor, cego e indefeso. Vilma sentada na poltrona com um olhar vidrado e arrogante, e Clara, suja de terra, sangue e suor,
ajoelhada ao lado da cama de um homem imóvel. Foi ela. Vilma tentou num último ato de desespero e manipulação, levantando-se da poltrona. Ela apontou o dedo perfeitamente manicurado para Clara. Essa faxineira louca invadiu minha casa. Ela drogou meu filho com alguma coisa química. Ela ia matar o Marcelo. Eu só estava tentando proteger meu enteado. Prendam ela. O sargento olhou para Clara. A aparência dela jogava contra. Roupa rasgada, marcas de terra, o braço sangrando onde o vidro cortou. Ela parecia a agressora numa briga de rua. Senhora, afaste-se da cama! O policial ordenou a Clara, apontando a arma para o peito dela. Mãos onde eu possa ver! Não! Clara gritou, levantando as mãos abertas, mas recusando-se a largar a grade da cama de Marcelo. Vocês não estão entendendo! O celular atrás da cama! Pega o celular! A atendente ouviu tudo. Ela confessou. Um dos soldados, mais jovem, contornou a cama com cautela e foi até a cabeceira. Ele pescou o celular de Clara, que ainda estava com a luz acesa. A chamada de emergência ainda estava ativa, o contador de tempo correndo. Central, aqui é a viatura 04, soldado Mendes na escuta. O policial falou no aparelho, colocando no ouvido. Todos no quarto prenderam a respiração. Positivo, 04. Situação controlada? O solicitante informou tentativa de homicídio pela proprietária. O áudio gravado confirma ameaça de morte iminente e confissão de desligamento proposital do alarme. A solicitante pediu socorro contra a arma branca. A voz da atendente saiu alta o suficiente para o sargento ouvir. O sargento baixou a arma que apontava para Clara. Ele olhou para o chão e viu o abridor de cartas pesado caído perto dos pés de Vilma. Viu a seringa caída no canto oposto. Ele se virou para Vilma, o rosto endurecido. Dona Vilma Almeida? Vilma ergueu o queixo, desafiadora. Sou eu, e exijo falar com meu advogado. Isso é um absurdo. A senhora está presa em flagrante por tentativa de homicídio qualificado e cárcere privado. O sargento tirou as algemas do cinto. Vire-se e coloque as mãos nas costas. Vilma não resistiu quando o metal frio fechou em seus pulsos. Mas ela não baixou a cabeça. Vocês vão se arrepender disso, ela sibilou. Meu advogado vai acabar com a carreira de vocês. Vocês sabem com quem estão falando? Regis foi algemado no chão, gritando que estava cego, que seus olhos queimavam. Os paramédicos do SAMU, que aguardavam a liberação da área, entraram no quarto correndo. Vamos levar o paciente, um médico do SAMU disse, se aproximando de Marcelo com a maca. Avaliação rápida, pupilas reagentes? Cuidado com o braço dele, Clara avisou, tentando se levantar, mas sentindo uma tontura forte. Ele tem um acesso venoso. Eles iam injetar veneno. Não usem aquele acesso. O médico checou o acesso e viu que estava intacto, mas vazio. Ele assentiu para Clara. Vilma, sendo levada para fora, escoltada por 2 policiais, parou na porta. Ela olhou para Clara com um ódio tão profundo que parecia capaz de congelar o inferno. Você pode ter ganhado hoje, sua ratinha de esgoto, ela disse, alto e claro. Mas lembre-se, ele é um vegetal. Ele nunca vai confirmar a sua história. Amanhã eu saio da cadeia pagando fiança e dizendo que você armou tudo, que editou o áudio. Quem vai dizer o contrário? O mudo ali? O comentário venenoso de Vilma fez o sargento parar no meio do corredor. Era uma verdade jurídica incômoda. Sem a confissão assinada ou o depoimento da vítima, um advogado caro poderia criar dúvida razoável. Poderia alegar que a gravação era descontextualizada, que Clara invadiu e Vilma reagiu em legítima defesa. O sargento olhou para Marcelo na cama. O homem parecia estátua. Ele não fala mesmo? O policial perguntou a Clara. Ele não tem nenhuma reação? Clara se levantou, ignorando a dor no tornozelo. Ela limpou o sangue do braço na roupa suja e caminhou até a cama, abrindo caminho entre os paramédicos. Ele fala.
Clara disse, firme, com a voz embargada de emoção. Não com a boca, não como a gente, mas ele fala, e ele tem muito para dizer. Ela se inclinou sobre o rosto de Marcelo. O mundo parou naquele quarto. Não havia mais sirenes, nem policiais, nem vilões. Só os dois. Marcelo, Clara disse, olhando fundo naqueles olhos castanhos que ela aprendeu a ler. A bruxa disse que você não existe. Disse que você é um vegetal sem memória. Mostra para eles, mostra para todo mundo quem é o dono dessa casa. Ela segurou o rosto dele com as duas mãos. Pisca para mim, Marcelo. O quarto ficou em silêncio absoluto. Todos os policiais, os paramédicos com a maca parada e até Vilma, que esticava o pescoço da porta, olharam para o homem na cama. Marcelo respirou fundo. Ele sentiu o ar entrar nos pulmões. Ele usou cada grama de oxigênio para alimentar seu cérebro. Ele focou em Vilma. Ele piscou. Uma vez, forte, lento. Isso é reflexo, é espasmo! Vilma gritou, tentando se soltar. Ele faz isso o tempo todo! Não é não, Clara disse, sem desviar o olhar dele. Marcelo, a sua madrasta, Vilma, tentou te matar hoje? Pisca uma vez para sim, Marcelo piscou, longamente, segurando o olho fechado por um segundo inteiro antes de abrir. Um sim gritante. Você quer que ela vá presa e nunca mais volte? Marcelo piscou. E seus olhos se estreitaram numa expressão de raiva tão humana, tão lúcida, que o soldado mais jovem deu um passo para trás, assustado com a intensidade. Mas Marcelo não estava satisfeito. Só piscar não bastava para aquela mulher. Ele precisava tirar aquele peso da garganta. Ele precisava selar o destino dela. Ele sentiu a adrenalina da quase morte correndo no sangue como combustível de foguete. Ele sentiu a mão quente de Clara em seu rosto. Ele abriu a boca. As cordas vocais, secas e atrofiadas por 2 anos de silêncio absoluto, vibraram com um esforço titânico. O som começou no diafragma, subiu rasgando a garganta como vidro moído. Ah! Ele gemeu. O som foi baixo, rouco. Vilma arregalou os olhos, pálida. Ah, Marcelo forçou, o rosto ficando vermelho de esforço, as veias do pescoço saltando, o monitor cardíaco disparando o alarme. Assassina! O som saiu, rouco, gutural, deformado. Parecia o som de um monstro saindo de uma caverna profunda. Mas era uma palavra, inconfundível, pesada, definitiva. O silêncio que se seguiu foi mais alto que qualquer grito. Vilma perdeu a cor. Seus joelhos cederam e ela teve que ser segurada pelos policiais para não cair no chão como um saco de batatas. O sargento olhou para Marcelo com um respeito solene. Ele ajeitou o boné. Acho que isso é um depoimento válido, o sargento disse, olhando para Vilma com desprezo. Levem ela, agora, e certifiquem-se de que a imprensa veja o rosto dela. Enquanto Vilma era arrastada para fora, gritando impropérios desconexos, Clara desabou sobre o peito de Marcelo, chorando copiosamente, abraçando-o como se quisesse fundir-se a ele. Marcelo, exausto pelo esforço sobre-humano, fechou os olhos. Mas os paramédicos viram. Ele estava sorrindo. Um sorriso torto, pequeno, tremendo no canto da boca. Mas o primeiro sorriso verdadeiro em 730 dias de inferno. A cena na frente da mansão parecia filme de Hollywood. Luzes giratórias iluminavam a fachada imponente. Vizinhos de pijama se aglomeravam na calçada, cochichando. A imprensa, que sempre chega rápido em escândalos de bairro nobre, já estava posicionada com câmeras e microfones. A porta da frente se abriu. Vilma saiu algemada, escoltada por 2 policiais. Ela tentou cobrir o rosto com o cabelo, mas os flashes estouraram implacáveis. "Assassina!" Alguém gritou da multidão. "Covarde!" gritou o outro. O povo vaiava. A máscara de respeitabilidade tinha caído para sempre. Logo depois, Regis foi levado para a ambulância sob custódia policial, com uma toalha molhada no rosto, gritando de dor nos olhos. E então saiu a maca de Marcelo.
Ele estava coberto com um cobertor térmico dourado. Ao lado da maca, não largando a grade de metal por nada, ia Clara. Suja, manca, com o braço enfaixado provisoriamente, ela parecia uma guerreira voltando da batalha. O médico do SAMU tentou barrá-la na porta da ambulância. Senhora, apenas familiares podem acompanhar. Clara travou. Ela não era nada no papel. Ela vai, Marcelo gemeu. O som foi baixo, mas o médico ouviu. O médico olhou para a faxineira, olhou para o milionário na maca e entendeu tudo. Tudo bem, ela vai. Sobe aí, moça. Clara subiu na ambulância. As portas se fecharam, isolando-os do circo lá fora. O silêncio da cabine asséptica era reconfortante. A ambulância arrancou. Clara sentou-se no banco ao lado da maca e segurou a mão de Marcelo. A gente conseguiu, ela sussurrou, acariciando o rosto dele, tirando uma mecha de cabelo da testa dele. Você tá livre. Acabou o pesadelo. Marcelo olhou para ela. Ele não tinha mais forças para falar. O esforço daquela única palavra tinha drenado sua energia. Mas ele queria agradecer. Ele precisava tocá-la. Ele concentrou toda a sua vontade na mão direita. A mesma mão que tinha sido furada. Ele sentiu os dedos de Clara entrelaçados nos dele. Ele não conseguiu levantar a mão, mas ele conseguiu apertar. Foi um aperto leve, um espasmo controlado. O indicador e o polegar dele pressionaram a mão dela. Clara sentiu. Ela olhou para as mãos unidas. Ele apertou de novo. 1, 2, era o código. Não. Não? Clara olhou para ele confusa. Não o quê, Marcelo? Ele apertou uma vez, longo. Sim. E então, com os olhos, ele apontou para ela e depois para si mesmo. Eu e você. Clara entendeu. Ele não estava dizendo não. Ele estava dizendo que não ia soltá-la, nunca mais. Ela encostou a testa na dele e chorou de felicidade, enquanto a sirene abria caminho para uma nova vida. Um mês depois, a imagem de um jornal jogado sobre uma mesa de vidro trazia a manchete: Viúva negra e filho condenados a 20 anos por tentativa de homicídio e fraude milionária. Herdeiro retoma controle do império. Marcelo estava num hospital de ponta na Suíça. Ele estava dentro de uma piscina aquecida de fisioterapia. A água sustentava o corpo dele. Clara estava dentro d'água com ele, segurando seu tronco. Ele movia os braços na água, rindo. Era um riso sem som, mas cheio de alegria. 6 meses depois, Clara estava sentada numa sala de aula, vestindo jaleco branco. Ela estava estudando enfermagem e anotava tudo com dedicação. Na mansão, operários instalavam rampas de acessibilidade em madeira nobre na entrada. O quarto escuro e mofado do 3º andar estava sendo esvaziado. As cortinas pesadas foram para o lixo. Marcelo agora dormia no térreo, num quarto amplo com portas de vidro que davam para o jardim. Ele estava sentado numa cadeira de rodas motorizada, movendo o joystick com a mão direita, perseguindo Clara pelo jardim numa brincadeira de pega-pega. 1 ano depois, Marcelo estava numa sala de reuniões da empresa. Ele falava ao microfone. A voz ainda era lenta, pausada, mas firme e autoritária. Quem não respeitar a equipe de limpeza está demitido hoje. Os executivos engravatados baixaram a cabeça envergonhados. 1 ano e 4 meses depois, Clara chegou da faculdade à noite cansada. As luzes do jardim estavam apagadas. De repente, acenderam-se luzes pisca-pisca nas árvores. Marcelo esperava na varanda. Ele segurava uma caixa pequena de veludo com a mão esquerda. Ele tremeu um pouco, mas abriu a caixa sozinho. Não era um anel de diamantes vulgar e gigantesco como o de Vilma. Era um anel delicado, de ouro fino, com uma pedra azul topázio. Ele disse: quer ser minha voz para sempre?
2 anos exatos se passaram desde aquela noite de sexta-feira sangrenta. O jardim da mansão estava irreconhecível. Onde antes havia cercas elétricas e sombras, agora havia canteiros de rosas brancas, arcos de hera e cadeiras douradas alinhadas sob o sol suave da tarde. Estava lotado. Mas não de socialites falsas e interesseiras. Estava cheio de gente de verdade. Os funcionários da fábrica, a turma da faculdade de enfermagem de Clara, as vizinhas da favela e o Beto, que estava na primeira fila, chorando copiosamente num terno novo que Marcelo deu de presente. A música começou a tocar, um violino suave. Clara apareceu no início do corredor de grama. Ela estava deslumbrante. Não usava um vestido de princesa armado e exagerado. Usava um vestido fluido, de seda branca, simples e elegante, que realçava sua beleza natural e humilde. No cabelo solto, apenas uma coroa de flores pequenas. Ela caminhou pelo corredor. O sorriso dela iluminava mais que o sol. Ela olhava apenas para um ponto, o altar. Lá, Marcelo a esperava. Ele estava sentado na cadeira de rodas, vestido com um smoking azul marinho impecável. Ele parecia saudável, forte, com o rosto corado e cheio de vida. Quando Clara chegou a 2 metros do altar, a música parou. O silêncio de expectativa tomou conta dos convidados. Marcelo travou as rodas da cadeira com um clique audível. Ele apoiou as 2 mãos nos braços da cadeira. Seus braços tremeram. Os músculos do pescoço retesaram. Beto fez menção de levantar para ajudar, mas Marcelo fez um sinal rápido com a cabeça. Não. Ele precisava fazer isso sozinho. Era a sua maratona. Com um esforço supremo, concentrando 2 anos de dor, suor e lágrimas naqueles segundos, Marcelo empurrou o corpo para cima. Ele se levantou. As pernas tremiam visivelmente. Ele precisou se apoiar numa bengala de madeira que estava encostada na cadeira. Mas ele estava de pé, ereto, alto, olhando Clara nos olhos, na mesma altura, como um igual. Um suspiro coletivo correu pela plateia. Clara levou as mãos à boca, as lágrimas jorrando sem controle. Ele estendeu a mão livre para ela. Ela correu os últimos metros e o abraçou, servindo de apoio também, enterrando o rosto no pescoço dele. Você levantou. Ela soluçou contra o peito dele. Você levantou para receber a mulher que me levantou da morte. Ele sussurrou no ouvido dela com a voz limpa, clara e sem gagueira. O padre, emocionado, sorriu e começou a cerimônia. Na hora dos votos, Marcelo pegou o microfone. Sua mão estava firme. Eu tinha tudo, ele começou, a voz ecoando no jardim. Dinheiro, carros, fama, poder. Mas quando eu caí naquela cama, eu descobri que eu não tinha nada. Eu virei um objeto, um problema a ser administrado. Ele fez uma pausa, olhando para os convidados. Ninguém me via. Eles limpavam meu corpo, mas não olhavam nos meus olhos. Eu gritava por dentro e o mundo era surdo. Ele se virou para Clara, segurando as mãos dela. Até você chegar. Você, com seu uniforme cinza puído e suas mãos calejadas de água sanitária. Você não viu o milionário. Você não viu o vegetal, você viu o Marcelo, você pediu licença para entrar na minha dor. Você me cobriu com seu único casaco quando eu tinha frio. Você foi minha voz quando eu era apenas silêncio. Clara chorava, apertando as mãos dela, incapaz de falar. Clara, você não salvou apenas a minha vida naquela noite. Você salvou a minha alma. Todo o dinheiro que eu tenho no banco não paga 1 minuto do tempo que você gastou lendo aquele livro de pirata para mim enquanto eu olhava para o teto. Eu te amo. Não por gratidão, não porque você me deve algo, mas porque eu sou, finalmente, o homem que você viu que eu podia ser quando nem eu mesmo via. Ele deslizou a aliança no dedo dela. Eu prometo te amar, te respeitar e te ouvir todos os dias da minha vida. E prometo que a minha voz será sempre usada para te exaltar.
Clara pegou o microfone com a voz trêmula. Eu prometo cuidar de você, ela disse, sorrindo entre as lágrimas. Na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. E prometo que nunca, nunca mais vou deixar ninguém te machucar. Eles se beijaram. Foi um beijo apaixonado, longo, de cinema. Um beijo que selava a vitória do amor sobre a ganância, da humanidade sobre a crueldade. Os convidados explodiram em aplausos. Beto assobiou alto e jogou o chapéu para o alto. Muito longe dali, em um ambiente cinza e úmido, o som de uma grade de ferro batendo ecoava. Vilma estava vestindo um uniforme de presidiária surrado, sem maquiagem, o cabelo grisalho e desgrenhado. Ela parecia ter envelhecido 20 anos. Ela estava de joelhos, esfregando o chão de cimento imundo de uma cela coletiva com um pano encardido. Uma carcereira gritou: "Limpa direito 402, tá babando no chão. Quero ver meu reflexo nesse piso." Vilma olhou para cima. No reflexo de uma poça d'água suja, ela viu o que se tornou. O olhar dela era de total derrota. Gostou dessa história? Você acha que a Vilma teve o que mereceu? Acha que a Clara agiu certo? Me conta nos comentários. Até a próxima história.